Você, meu caro aluno, vai prestar o Enseja e ainda tem dúvidas em relação a como elaborar um texto dissertativo argumentativo. Aliás, tem até dúvidas em relação ao que é de fato um texto dissertativo argumentativo. Então, meu amigo, se esse é o seu caso, faz o seguinte, assista essa aula até o final para tirar todas as suas dúvidas. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo conteúdo de qualidade para você. E nesta aula, a gente vai trabalhar sobre as características da prova de redação do Enseja. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, eu sei que você está ansioso, peço aquela gentileza de sempre, curta bastante esse vídeo, compartilhe o nosso conteúdo, dessa forma o YouTube entende que o nosso conteúdo aqui é muito relevante e é muito importante para a gente, tá? Afinal de contas, a gente está trabalhando para produzir esse conteúdo de qualidade, a única coisa que a gente pede em troca de vocês é aquele likezinho. E também, claro, se você não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos mais recentes. Veja que nós estamos com uma produção bem intensa de conteúdo. São 2 vídeos por semana. Feito isso, dado aquela mãozinha pra gente, nós podemos ir agora para o nosso conteúdo propriamente dito. E como essa aula tem um conteúdo mais básico, eu vou começar desde o princípiozinho, tá? O Enseja exige de vocês, meus estudantes, uma redação dissertativa argumentativa. Pô, professor, o que é isso necessariamente, né? Qual o conceito de gênero dissertativo argumentativo? Eu explico. Toda vez que eu tiver um gênero dissertativo argumentativo, eu tenho um texto formal em que pressupõe-se que eu tenho que ter uma posição e em cima dessa posição me articular por uma série de argumentos para provar que aquela visão que eu apresento tem propriedade. Então, basicamente, dissertar está associado em definir uma tese e, em cima dessa tese, eu elencar argumentos, informações, fatos, opiniões e dados para provar que aquilo realmente procede. Veja que o ato de dissertar propriamente está associado a uma série de situações do nosso cotidiano. Se você for pensar bem que quando você vai pedir para o seu pai para sair à noite, num sábado, enfim, você vai ter que argumentar sobre a possibilidade daquilo acontecer. Vamos supor que seu pai não queira deixar você sair. E aí os seus argumentos eles devem ser mais convincentes. Veja então que argumentar faz parte do nosso cotidiano. Vocês vivenciaram um período recente de polarização política em que a argumentação corria solto a partir da defesa de posições de esquerda, direita, centro e entre tantas outras coisas. Então, dissertar, gente, está presente no nosso cotidiano, na nossa vida realmente. Claro que, para dissertar numa redação escolar voltado para uma banca, como é o caso da Enseja, é óbvio que a gente tem que ter uma estrutura e obedecer a algumas características. Não dá para fazer qualquer coisa, correto? Então, na sequência, eu quero abordar aqui aquilo que é fundamental na sua redação. O que ela precisa ter obrigatoriamente? Primeira questão, né? Você não pode escrever sobre qualquer coisa no Enseja, sempre tem um tema. E esse tema, ele precisa obrigatoriamente aparecer muito claramente discriminado em relação ao desenvolvimento do seu texto. Então, cuidado, nada fugir do tema de redação. E para garantir que você fique preso ao tema de redação, é muito importante você determinar quais são as palavras-chave da comanda, ok? E inserir essas palavras-chave pontualmente na introdução, no desenvolvimento e na conclusão do seu texto, ou seja, em todas as partes dele. Cuidado, a gente não pode utilizar nesse processo construtivo da redação, da dissertação argumentativa Enseja, o senso comum. Senso comum, para quem não sabe, vamos definir claramente aqui, senso comum é qualquer informação que não tenha embasamento em uma área de conhecimento. É aquele conhecimento popular que a gente carrega, que não tem comprovação científica e não encontra arcabouço, base em algum tipo de autoridade que remitiu esse discurso como sociólogo, como filósofo e etc. Ou seja, senso comum é aquele conhecimento popular. A gente não pode fazer uma redação baseada nisso. A gente tem que fugir o máximo disso numa dissertação. Você tem que obrigatoriamente utilizar na sua redação, Enseja, repertórios socioculturais produtivos. Pô, professor, que nome difícil. O que é isso? É uma informação legitimada. É uma informação que tem fonte, que
obviamente não está nos textos motivadores e é uma informação que você carrega de alguma área do conhecimento, como a gente anteriormente disse, da sociologia, da filosofia, da literatura, da história, do curso de atualidades, enfim, entre tantas outras áreas do saber. Mas precisa ter o quê? Uma fonte, tá? Isso é muito importante, ter a fonte que legitime e fale que aquela informação é verdadeira. Outra coisa que não pode faltar na sua dissertação é a questão da estruturação, que a gente vai ver logo mais. Toda a dissertação precisa obrigatoriamente ser consolidada em 3 macroestruturas fundamentais: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Isso não pode faltar mesmo na sua dissertação. E o Enseja exige que haja também, olha só que bacana, uma intervenção, uma solução, uma proposta, na verdade, de solução que você deve colocar na conclusão do seu texto. Toda vez que nós tivermos uma prova do Enseja, ela vai trabalhar sempre com um problema social que acaba atingindo a nossa sociedade. E esse problema, ele requer uma reflexão e também requer que você apresente uma solução que vai aparecer na conclusão. Claro que aqui eu vou falar uma obviedade, mas não se esqueça que toda dissertação Enseja exige a utilização formal da língua portuguesa. Então, nada de gírias, nada de colocalismos, nada de chavão e frases feitas. E um último elemento muito importante, mas um pouco mais complicado da gente entender, é o conceito de projeto de texto estratégico. Pô, professor, o que é isso? Você pode, inclusive, para entender melhor esse conceito, revisitar as nossas outras aulas que fazem a análise da redação Enseja de anos anteriores. Lá eu falo sobre o conceito com maior propriedade e com maior também tempo disponível. Aqui, a grosso modo, projeto de texto estratégico é a organização do texto. Todo o texto ele tem que ser muito bem organizado, não dá para simplesmente escrever por meio da inspiração, vou lembrando das coisas e escrever. Não, a dissertação é um texto métrico, metrificado, é aquele texto calculado, racional mesmo. Beleza, professor, agora eu já sei o que eu devo fazer e o que a minha redação tem que ter obrigatoriamente. Mas aqui cabe alguns alertas também. E são experiências que eu trago na minha vida como corretor, como professor, auxiliando os meus alunos no aprendizado da redação mesmo. E tem coisas que eu aviso aqui, vocês nunca devem fazer. Nunca! Olha só! Não devem fazer essas coisas na sua redação. Quais são essas coisas que eu alerto que vocês não devem fazer jamais numa dissertação? Primeiro elemento é o seguinte: você não pode jamais utilizar no Enseja a primeira pessoa do singular. O eu acho, eu creio, na minha opinião. Gente, não faz isso. Guarda esse tipo de estrutura para um artigo de opinião, ok? Na dissertação, preferencialmente, você vai usar a terceira pessoa do singular, que é aquela pessoa responsável por dar um grau maior de objetividade ao seu texto. Acredita-se, verifica-se, constata-se e assim por diante. Nunca escreva em monobloco. Pô, professor, o que é isso, monobloco? Monobloco é quando o seu texto inteiro, vai 20, 15 linhas, tem apenas um único parágrafo, que não existe a distinção e a separação entre as partes estruturais do texto dissertativo. Isso vai fazer com que a sua nota, ó, vá lá para baixo. Outro aspecto em que você jamais deve falhar: não se esqueça de não repetir palavras. Você não pode ficar repetindo um monte de palavra. Professor, mas e as palavras-chave uma vez ou outra eu posso? Sim, você pode. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com excesso, tá? Quando a gente fala de não repetir, você pode, como eu disse, repetir uma ou outra, mas não exceder em quantidade, ao ponto de tornar o meu texto pouco progressivo, bem marcado pelas repetições. Com certeza o corretor vai perceber e vai descontar pontos. Nunca escreva menos de 20 linhas. Eu sei que você viu no edital que se você escrever mais de 4 linhas, ou seja, 5 para cima, a sua redação vai ser corrigida, que o mínimo ali é 5, né? Que 4 abaixo, essa redação é anulada, zerada. Tudo bem que a gente tem esse número mínimo de linhas, né? 5, né? Mas, gente, convenhamos, uma redação que tenha 5 linhas não é uma redação de verdade, não é uma dissertação que tem qualidade de fato. Espera-se que para desenvolver um bom texto dissertativo com todas as suas partes bem estruturadas, eu preciso ter mais do que 20 linhas. A meu ver, o bom texto tem entre 25 e 30 linhas, que é o número máximo de linhas disponível na folha de redação. Não argumente jamais a partir do senso comum, isso a gente falou anteriormente. Você não pode só e somente se pautar no conhecimento de senso comum. Na sua redação, você precisa fazer alusão a pelo menos um autor
livro, obra ficcional, seja da literatura, seja filme ou seriado, mas você precisa obrigatoriamente fazer isso e estabelecer uma relação com um tema de redação. Jamais copie texto motivador. Por favor, não faça isso, não caia nessa armadilha. Os corretores do Ensija são treinados para ler e reler os textos motivadores e conseguir identificar no seu texto quando tem. E a sua redação pode ser também punida se você parafrasear esses textos motivadores. Então evita mesmo fazer qualquer tipo de alusão, utilizar, né, do seu texto, os textos motivadores. E aí vem uma pergunta que muitos alunos fazem: professor, mas espera aí, e se eu não tiver nenhuma informação na minha cabeça, não lembrar de nenhum repertório produtivo, bacana, legitimado, o que eu faço? Uma coisa eu sei: você não deve utilizar texto motivador, tá? E para evitar qualquer situação de esquecimento ou de não ter repertório, o que você precisa fazer? Você precisa estudar, você precisa se preparar bastante com repertórios socioculturais produtivos. Vale lembrar que nosso canal tem várias aulas que falam de repertórios coringas, aqueles repertórios que vocês podem utilizar em qualquer situação temática. Recomendo você assistir também. Por último, jamais deixe de fazer uma intervenção, preferencialmente na conclusão. Ah, mas por quê? Gente, a intervenção, o lugar certo para aparecer é na conclusão, não é na introdução, não é no desenvolvimento, é quando você já discutiu o problema lá no finalzinho do texto. Esse é o lugar certo para você inserir a intervenção, na conclusão, que é o nosso último parágrafo. Então não deixe de fazer a intervenção e, fazendo corretamente, o lugar dele é na conclusão. Fizemos então vários levantamentos do que a gente deve, do que a gente não deve, orientando você realmente a proceder nessa dissertação. Mas ainda fica uma dúvida em relação à questão da estrutura. Afinal de contas, como que eu devo estruturar metodologicamente, logicamente, racionalmente a minha dissertação, tendo em vista essa distribuição que você citou aí, né, professor? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Veja comigo o seguinte: a sua redação precisa ter essas 3 macroestruturas. Introdução, como a gente colocou, desenvolvimento e conclusão. Cada uma dessas macroestruturas tem uma função distinta, específica e que não pode faltar na hora de você escrever o seu texto. Primeira estrutura, que é a introdução, tem a função de apresentar o assunto, de localizar o leitor, o corretor, dentro daquela esfera de assunto, de teor, de eixo temático. E além de tudo isso, a introdução, ela insere um problema, o problema trazido pela comanda de redação, e por último também dá o parecer da tese, do posicionamento que você acabou tomando, daquilo que você pretende fazer ao longo do seu texto. Então a introdução, ela localiza, ela problematiza e ela também insere um posicionamento que vai ser adotado no decorrer do texto. Então essas são as funções da introdução. Agora, quando a gente fala do desenvolvimento, que é a segunda macroestrutura, a gente tem um momento em que a gente vai recrutar argumentos responsáveis pela defesa da minha tese. Esse momento é o mais longo, é o que dá bastante trabalho mesmo, em que você vai ter que fazer alusão a repertórios e informações de conhecimento de mundo que estão além dos textos motivadores para você realmente conseguir validar o caráter persuasivo do desenvolvimento. Nessa segunda macroestrutura, a minha recomendação particularmente é você recrutar de 2 a 3 parágrafos no máximo. Então veja, a introdução é no único parágrafo, que é o inicial, o desenvolvimento é no parágrafo ou nos parágrafos intermediários, de 2 a 3, e a conclusão é o momento em que você fecha o texto, arremata o teor do texto. Vale lembrar que a conclusão, nesse caso, ela precisa também apresentar uma intervenção. Certamente, tudo isso na teoria ajuda bastante a gente entender como faz uma dissertação, mas nada melhor do que a boa prática redacional, um bom modelo de redação para que vocês possam entender melhor como funciona essa distribuição de estruturas estratégicas para composição de um texto, nota máxima no Enseja, nota 10. Mas antes de ir para esse modelo de redação, quero fazer um convite para todos vocês. Por acaso você já conhece a nossa plataforma de correção de redação, a Corrija-me? Atualmente nós somos a melhor plataforma de correção de redação do Brasil. E por que eu sei disso? Além das diversas notas que nós obtivemos de resultados exemplares de alunos que prestaram vestibulares e passaram em vários cursos superiores, nós também temos uma pedagogia, como eu disse, que é muito prática, que ajuda mesmo e colabora o aluno a aprender cada vez mais.
De um lado, nós temos o pilar baseado na teoria, que ensina os alunos na plataforma por meio de vários cursos disponíveis, que vão de cursos intermediários de nível até avançado, além do que nós contamos também com algumas bancas que instruem sobre FUVEST, sobre VUNESP, sobre o Enem, ou seja, bancas específicas de vestibular. Por outro lado, nós temos a parte prática que é fundamental também, com certeza. É um momento em que você envia a sua redação e essa redação ela vai ser corrigida por algum dos nossos profissionais e ele vai retornar para você um feedback que é personalizado, profissional, voltado para atender a sua demanda específica, para você, claro, melhorar cada vez mais de acordo com seus erros e os seus acertos. Dessa forma, certamente nós nos consolidamos no mercado como a melhor plataforma de correção de redação do Brasil. Então você está esperando o quê? Clica no link que está na descrição do vídeo e venha fazer parte dessa família de vencedores. Feito o nosso merchan básico, agora sim a gente vai para a nossa estrutura que você estava esperando tão ansiosamente. Como é que eu faço uma dissertação modelo em Seja? Veja que aqui eu simplifiquei mesmo a redação, tá? Trouxe uma versão mais simples, cujo propósito é ensinar vocês a partir de um texto mais didático como a gente procede no desenvolvimento, na construção de cada uma das partes, beleza? Editor, sobe para minha introdução. E olha só o tema que eu escolhi para debater, para construir esse texto. Caminhos para se combater a fome no Brasil, um tema bem atual que caiu no Enem 2022 na PPL, na aplicação para pessoas privadas de liberdade no caso. Veja a nossa introdução, olha como começa. Lembra a função da introdução? Que é de apresentar o assunto e também delimitar o problema e já inserir o que a gente pretende fazer no desenvolvimento, beleza? O Brasil vem passando por um período de crise econômica advinda da retração dada pelos reflexos de um período pandêmico. Olha só, eu já estou mostrando que eu conheço o assunto que é a fome associado também à crise econômica dada pela pandemia, retração do mercado. Diante disso, houve um aumento dos índices de fome, que, segundo o último levantamento de 2021, feito pelo IBGE, afeta gravemente cerca de 33 milhões de brasileiros. Veja que é um problemão. E olha só, para determinar esse problemão, eu já trouxe um repertório, que é uma informação de uma fonte segura. Veja que eu inseri esse repertório de maneira estratégica mesmo no meu texto, certo? E na sequência nós temos a tese, a nossa proposição. Nesse sentido, é fundamental analisar o problema para propor medidas cabíveis à sua resolução. Veja, nesse sentido, o que a gente pretende fazer ao longo do nosso desenvolvimento? Analisar o problema. E depois, na nossa conclusão, propor medidas cabíveis à sua resolução. Perceba então que o último período da minha introdução, a última parte da minha introdução, é utilizada para definir aquilo que eu pretendo fazer ainda ao longo do meu texto. Isso é uma introdução que cumpre o seu papel de localizar o leitor e inserir o problema e já dar margem para dizer e antecipar aquilo que eu pretendo fazer ao longo do meu texto. Agora, olha só o que eu fiz no desenvolvimento. Eu dividi em 2 parágrafos, que aqui eu vou chamar de desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. No primeiro, olha o que a gente fez. De início, é importante compreender que a fome é causada principalmente por uma falta governamental. Então, eu quero dizer nesse parágrafo inteiro que o maior problema da fome é o Estado que é ausente, a falta do governo ou desgoverno do Brasil, enfim. Nesse sentido, é nítido que o Estado não contribui efetivamente no combate à miséria da população mais pobre, justamente pela falta de políticas públicas voltadas ao atendimento desse segmento social. O que eu estou dizendo? Que o Estado ele é culpado porque ele não destina muitos projetos para as camadas mais pobres, ajudá-las, inclusive, a sair dessa situação de miserabilidade. Essa realidade se faz muito nítida a partir do momento em que se observa a realidade de muitos brasileiros que vivem nas periferias dos grandes centros. Estes, muitas vezes, são obrigados a se sujeitarem à mendicância para ter o que comer. Veja, essa realidade é comprovável no ambiente das grandes metrópoles, que a gente vê muita gente nas ruas pedindo dinheiro, mendigando porque não tem o que fazer. Tá com fome, porque o Estado se isentou dessa responsabilidade de ajudar a população. Então, o meu argumento aí nesse caso, no entorno da culpa do Estado, da responsabilidade do Estado, que acaba afetando diretamente o problema, ou seja, o Estado é um dos grandes gestores do problema, uma das causas desse entrave que é a fome no Brasil. Agora, dá uma olhadinha no nosso desenvolvimento número 2, nosso segundo parágrafo dessa macroestrutura.
Além disso, o problema se acentuou devido à pandemia da Covid-19, mencionada na introdução. Assim, por conta das medidas necessárias de contenção sanitária da disseminação do vírus, muitos brasileiros sofreram com a retração da economia e perderam seus empregos, fazendo com que a sua subsistência fosse duramente ameaçada. Veja que eu estou fazendo uma alusão a um repertório também na atualidade. Perceba que isso aconteceu de fato, né? Eu estou trazendo essa visão da realidade para a minha discussão. Desse modo, a insegurança alimentar se ampliou, afetando principalmente as pessoas que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. Prova disso foram os aumentos registrados pela Caixa Econômica Federal, né, acerca das filas de busca de auxílios governamentais, tal como o Bolsa Família. Então, olha só como eu provo que a Covid teve impactos generalizados na economia e atingindo principalmente as camadas mais vulneráveis. Além do retorno ao mapa da fome, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que a fome aumentou porque tem mais gente ainda procurando os auxílios dados pelo Estado, pela Caixa Econômica Federal, que é, no caso, o Bolsa Família. Isso prova mais do que nunca que a pandemia teve impactos extremamente severos na comunidade mais pobre, mais carente. E para finalizar o meu texto, nós temos aqui a conclusão. Vamos ver como fica a nossa intervenção? Lembra, o problema aqui é a fome, e a fome é que tem que ser combatida. Bora lá? Desse modo, é visível que a insegurança alimentar é uma grave ameaça à dignidade de muitos. Nesse sentido, cabe ao Poder Executivo, órgão máximo responsável pela garantia do bem-estar de todos, ampliar o atendimento dos auxílios aos mais carentes. Isso deve ser feito pela maior destinação de verbas no setor social. Com isso, será possível reduzir drasticamente a fome no Brasil. Perceberam? O Poder Executivo vai ampliar o atendimento às comunidades mais carentes através de mais verbas destinadas aos programas assistenciais, como é o caso do Bolsa Família, atendendo mais gente. Isso vai colaborar para a redução da fome no Brasil. Gente linda do meu coração, vocês gostaram dessa nossa aula? E entenderam o que a gente deve fazer e como a gente deve proceder também numa dissertação voltada para o Enseja? Cara, esse modelinho é básico, mas ajuda demais a gente a entender cada uma dessas macroestruturas. Então, dessa forma, cabe a você estudar. E, obviamente, estudar também significa praticar redação. Veja que na nossa plataforma existem inúmeros temas de redação, temas Enem, inclusive, a gente ultrapassa a marca dos 300 temas disponíveis. Então, o que você faz? Você acessa Corrige-me, escolhe um planinho que caiba no seu bolso para poder, assim, treinar o quanto antes e ficar habilitado para essa prova. Valeu, gente linda! Muito obrigado por assistir essa aula até o final, bons estudos e até a próxima aula!